Você já parou para pensar que talvez esteja colocando nas mãos dos seus filhos uma responsabilidade que só pertence a Deus? Muitos pais envelhecem acreditando que seus filhos vão sustentá-los emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Mas esquecem que a Bíblia nunca nos mandou construir nossa segurança sobre seres humanos, por mais amados que sejam. Essa confiança cega na estrutura familiar tem destruído silenciosamente a paz de milhares de lares. Há mães que choram em silêncio por se sentirem esquecidas, pais que vivem decepcionados porque os filhos não retribuíram como deveriam. Mas será que o erro está apenas nos filhos? Ou será que muitos estão colhendo uma falsa esperança plantada no terreno errado? Hoje, esta mensagem é um alerta espiritual. Se você está envelhecendo confiando nos filhos e não em Deus, você está construindo sobre areia, mas ainda há tempo. A palavra de Deus vai te mostrar que existe um caminho firme, seguro e abençoado para uma velhice com dignidade. E esse caminho começa agora. A velhice chega devagar, mas quando chega, ela grita. Grita nos ossos, nos silêncios da casa, nos olhares dos filhos ocupados, nas memórias que voltam como ondas. Não há como detê-la. Podemos tentar disfarçar com cremes, remédios, distrações, mas o tempo não pede licença. E quando ele avança, não leva apenas o vigor do corpo. Ele toca áreas mais profundas, o valor pessoal, o senso de utilidade, a esperança no amanhã. É nesse momento que o coração humano começa a procurar segurança. E muitos, infelizmente, a procuram nos lugares errados. Quantos não pensam: quando eu envelhecer, meus filhos cuidarão de mim? E essa frase, que à primeira vista parece nobre, pode esconder uma armadilha sutil, a de colocar nossa esperança no homem e não em Deus. Não se trata de ingratidão por parte dos filhos. Trata-se de um erro de fundação espiritual. É como construir uma casa sobre areia esperando que dure uma tempestade. E a tempestade da velhice vem. Vem com a solidão, com a perda de autonomia, com os exames que revelam a fraqueza, com o telefone que toca cada vez menos. Mas há uma verdade que precisa ser dita com clareza. Nenhum filho, por mais amoroso que seja, pode ocupar o lugar de Deus no seu futuro. Isso não é dureza, é sabedoria. E a palavra de Deus nos adverte sobre isso com a ternura de um pai que não quer que seus filhos se frustrem. O salmista clamou: "Não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força." Salmo 71, 9. Ele sabia que o cuidado dos homens é limitado, mas o cuidado de Deus é eterno. Ele sabia que a força humana é falha, mas o braço de Deus nunca enfraquece. É nesse ponto que muitos tropeçam. Esperam dos filhos a atenção que só o Espírito Santo pode dar. Cobram dos netos a presença que só o Pai Celestial consegue suprir. E quando não recebem isso, adoecem por dentro. Não é só o corpo que envelhece. A alma também pode enrugar quando perde a esperança. Mas escute, Deus não rejeita os seus, nem quando os cabelos embranquecem, nem quando as pernas já não sobem escadas. O mundo pode esquecer, os amigos podem se afastar, os filhos podem até se distrair, mas o Senhor continua firme. Ele disse: "Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz e eu vos levarei." Isaías 46, 4. Essa é uma promessa para ser escrita na alma. Muitos pais e mães passaram a vida se sacrificando pensando: quando eu for velho, eles cuidarão de mim. Mas e se não cuidarem? E se a vida tomar outros rumos? E se os filhos também estiverem perdidos, cansados, distantes? É aí que entra o maior erro. Viver uma velhice baseada em uma expectativa frustrada. A alma se fecha, o coração se amargura, a mente se entristece, e tudo isso por uma esperança mal colocada. Por isso, essa mensagem é mais do que um consolo.
é uma correção de rota. Você precisa lembrar que sua velhice não está nas mãos dos seus filhos. Ela está nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus não há abandono, não há esquecimento, não há desprezo. Lembre-se de Moisés. Ele tinha 120 anos quando subiu ao monte para morrer. Diz a Escritura que os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Deuteronômio 34:7. Mas mais do que isso, Moisés terminou sua jornada nos braços de Deus, não de homens. Ele foi honrado não pelos filhos, mas pelo próprio Senhor. O cuidado que Deus tem por aqueles que lhe são fiéis não termina com a idade. Ele vai até o último suspiro e continua além. Quem confia nos filhos pode até ser bem tratado, mas quem confia em Deus é sustentado com glória. Há uma diferença entre ser lembrado e ser carregado. Ser lembrado depende do outro. Ser carregado é promessa do céu. Você não precisa viver sua velhice com medo. Você não precisa viver seus últimos anos como se estivesse esperando uma retribuição dos homens. Porque se você tiver a certeza de que o seu Pai continua contigo, mesmo se todos se esquecerem, você ainda será completo. Talvez você esteja ouvindo esta palavra em um tempo difícil. Talvez seus filhos estejam longe, ocupados, frios. Talvez você more sozinho. Talvez você esteja doente, dependendo de estranhos. Talvez você sinta que ninguém mais se importa. Mas o céu está vendo, e o céu se importa. O que você precisa hoje não é de um plano de aposentadoria, mas de uma renovação da sua fé. Porque o que vai sustentar você não é a previdência social, mas a promessa celestial. O que vai manter sua mente firme não são os remédios, mas a paz que excede todo entendimento. O que vai garantir dignidade na sua velhice não é o dinheiro guardado, mas a certeza de que o pastor da sua alma continua no controle. A velhice, na Bíblia, nunca foi vista como fraqueza, mas como honra. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Provérbios 16:31. O mundo pode valorizar a juventude, a aparência, a produtividade, mas Deus valoriza a fidelidade. Ele se alegra com quem envelhece em obediência. E Ele recompensa com paz aqueles que chegam à última etapa da vida ainda firmes na rocha. Por isso, não coloque sua esperança onde ela pode ruir. Não edifique sua segurança no coração de filhos humanos, mas no coração do Pai eterno. E quando os dias forem escuros, quando o corpo não mais obedecer, quando o telefone não tocar, lembre-se, o céu continua ouvindo sua voz, e Deus continua perto, mesmo que o mundo inteiro pareça longe. Sua velhice é preciosa demais para ser confiada aos homens. Ela precisa estar nas mãos de quem te criou, e Ele não falha, nunca. Quando o corpo já não responde com a mesma agilidade, quando os passos se tornam lentos e os dias mais silenciosos, é comum que o ser humano sinta que está perdendo valor. Mas é exatamente neste momento da vida que a fé precisa se tornar mais viva do que nunca. A fé verdadeira não se aposenta, não envelhece, não se enfraquece. Pelo contrário, quanto mais o corpo cede, mais a alma deve se apoiar na rocha firme da promessa de Deus. A velhice não é o fim da caminhada, é apenas outra etapa onde Deus continua operando com profundidade. Muitos acham que a fé foi feita para os jovens, para os que têm forças, para os que estão no auge das suas capacidades. Mas a Bíblia mostra o contrário. Foi com 100 anos que Abraão recebeu a promessa de um filho. Foi com 120 anos que Moisés subiu ao monte para se despedir do povo. Foi já em idade avançada que Ana, no templo, perseverava em orações diárias, aguardando a redenção de Israel. Hebreus 11, 13 e 16 revela um segredo espiritual poderoso. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
A fé desses homens e mulheres não dependia do que os olhos viam ou do que as mãos tocavam. Eles sabiam que havia algo maior, eterno, invisível, sustentando cada passo até o último suspiro. Isso nos mostra que a fé verdadeira vai além do momento presente. Ela é uma âncora que se fixa no que Deus prometeu, mesmo quando tudo ao redor parece se desfazer. Muitos dos nossos idosos vivem hoje em uma realidade dura. Limitações físicas, ausência de familiares, dores no corpo, lembranças dolorosas do passado. Mas o que sustenta uma alma em meio a isso tudo não é a conta bancária nem o apoio humano, é a fé que não se rende ao tempo. A fé que não se aposenta é aquela que acorda pela manhã e mesmo com dor diz: Senhor, Tu estás comigo. É aquela que diante das notícias ruins continua confiando que Deus está no controle. É aquela que mesmo quando ninguém visita, sente a presença do Espírito Santo enchendo o ambiente com paz. E se há algo que o diabo quer roubar na velhice, não é o dinheiro, não é a saúde, é a fé. Porque quem perde a fé perde o chão, perde o propósito, perde a esperança. É por isso que muitos idosos adoecem na alma. Não é apenas a idade, é a ausência de uma fé viva. Quando a fé morre, o coração apaga. Mas quando a fé continua firme, mesmo o corpo cansado se torna um templo de glória. É preciso dizer isso com clareza. Uma velhice segura não começa com previdência privada, começa com dependência espiritual. É a confiança contínua no caráter de Deus que dá ao idoso uma alegria que não pode ser explicada, uma serenidade que não se compra, uma dignidade que não se negocia. Veja Abraão. Ele foi chamado pai da fé, não porque viu tudo se cumprir, mas porque creu contra a esperança. Quando Deus disse que ele teria um filho, ele já era velho. Quando disse que seria pai de multidões, ele sequer tinha descendência. Mas ele creu. E essa fé o manteve em pé, mesmo quando o tempo parecia contradizer a promessa. É essa fé que precisamos cultivar na velhice, uma fé que olha para o alto quando o corpo olha para baixo. Muitos acreditam que envelhecer é se tornar irrelevante, mas na economia de Deus, os últimos dias de vida podem ser os mais frutíferos espiritualmente. Uma oração feita por um idoso cheio de fé tem um peso eterno. Um conselho dado por alguém que caminhou com Deus por décadas pode mudar gerações. Uma palavra de encorajamento dita com sabedoria é mais valiosa do que 1000 discursos. Por isso, não pense que você está encerrando sua missão. Você pode estar na fase mais importante dela. A fé que não se aposenta também é aquela que aprende a descansar. Não é uma fé agitada, que exige explicações imediatas, mas uma fé madura, que aprendeu a esperar sem se desesperar. O tempo nos ensina que nem tudo será como queremos, mas a fé nos ensina que tudo será como Deus quiser. E isso basta. Se você está enfrentando noites longas, solidão, enfermidades ou limitações, não permita que isso roube sua fé. Pelo contrário, aprofunde-a, ore com mais intensidade, leia a palavra como quem se alimenta de vida, testemunhe o que Deus já fez e continue crendo no que Ele ainda vai fazer. Ana, aquela mulher idosa que esperava o Messias no templo, talvez não tivesse forças para sair pelas ruas anunciando o Evangelho, mas sua vida de oração e devoção moveu o céu. Ela viu o Salvador com os próprios olhos, porque perseverou na fé. Isso nos ensina que quem permanece fiel até o fim, verá a glória de Deus se manifestar. Billy Graham dizia: os olhos podem se fechar, o corpo pode se curvar, mas a fé pode continuar de pé, olhando para o céu, onde está o nosso verdadeiro lar. E é verdade, não fomos feitos para terminar nossa caminhada com medo, mas com fé. Não fomos criados para acabar em frustração, mas para cruzar a linha final, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. A velhice é uma oportunidade
de ouro para viver o Evangelho com profundidade. É tempo de intimidade, de entrega, de consagração. Muitos estão descobrindo na velhice aquilo que não perceberam a vida inteira, que Deus é suficiente. E essa descoberta é o maior tesouro que alguém pode alcançar nesta vida. Portanto, que a sua fé não se aposente, que ela cresça, que ela floresça mesmo nos dias mais difíceis. Porque enquanto houver fôlego em você, haverá propósito. Enquanto houver fé em seu coração, haverá comunhão com o céu. E isso, meu irmão, é mais valioso do que qualquer herança humana. Que cada dia vivido seja uma declaração silenciosa. Senhor, eu ainda creio, mesmo aqui, mesmo agora, mesmo com limitações, eu ainda confio em Ti. Porque essa fé que resiste ao tempo é o primeiro pilar de uma velhice segura, e uma alma sustentada por essa fé jamais será desamparada. Há uma linha muito fina entre o amor saudável e a dependência cega. Muitos pais vivem a vida inteira investindo, dando, protegendo, ensinando, com o coração cheio de amor pelos filhos. E isso é nobre, é bíblico, é justo. Mas quando esse amor se transforma em uma esperança absoluta, em uma confiança irrestrita, em uma dependência emocional, espiritual e financeira completa, algo deixa de estar alinhado com a palavra de Deus. Porque por mais abençoados que os filhos sejam, eles não são Deus. É aqui que muitos tropeçam. Passam a vida toda esperando que os filhos sejam a garantia do futuro. Mas o coração humano, por mais bem intencionado que esteja, é limitado, é falho. E quando colocamos sobre os ombros dos filhos o peso da nossa segurança, da nossa paz, do nosso sustento, estamos plantando em solo instável. A palavra de Deus é clara e firme. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. Esse versículo não é uma condenação ao relacionamento humano, mas uma advertência séria. A maldição quando confiamos mais nas pessoas do que em Deus. A maldição não é um castigo sobrenatural, é a consequência natural de um coração desviado da fonte verdadeira. Jacó foi um homem que sentiu na pele essa dor. Ele teve 12 filhos e por um tempo concentrou sua esperança em alguns deles. Em José, viu o filho especial. Em Rúben, o primogênito. Mas sua vida foi marcada por dores, traições, mentiras e separações. Quando os irmãos de José voltaram do Egito dizendo que o governador da terra exigia a presença de Benjamim, Jacó exclamou: "Todas estas coisas vieram sobre mim." Gênesis 42:36. Ele estava quebrado, cansado, decepcionado, porque confiou demais nos filhos e não o suficiente no Deus de Abraão. Mas veja o que aconteceu quando ele, enfim, entregou Benjamim. Quando ele, já sem forças para lutar, confiou em Deus. O reencontro com José aconteceu, a cura veio, a família foi restaurada, o que parecia perdido foi restituído, não pelos filhos, mas pela fidelidade de um Deus que nunca deixou de agir. A grande verdade é essa: os filhos são bênçãos, mas não são a fonte da bênção. Eles são instrumentos, mas não são o provedor. Eles podem amar, mas não podem preencher os vazios mais profundos. Só Deus pode. E quando uma mãe deposita toda a sua estabilidade emocional nos filhos, ela está construindo sobre areia. Quando um pai espera que seus filhos sejam sua aposentadoria afetiva e financeira, está colocando sua esperança no lugar errado. E é justamente por amor aos filhos que não devemos depender deles dessa forma. Porque a dependência emocional sufoca, a expectativa exagerada cobra, e quando os filhos não conseguem corresponder, o que sobra é mágoa. Quantos idosos hoje não estão magoados com filhos que não ligam mais, que não ajudam mais, que não visitam mais? Mas será que a culpa é apenas dos filhos? Ou será que a raiz dessa dor está em uma confiança mal colocada?
O texto de Jeremias continua dizendo: porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto. Jeremias 17:6. Quem confia no homem vive seco, vive frustrado. Não percebe o bem quando ele vem, porque está olhando na direção errada. Mas o versículo seguinte traz a esperança. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. Esse é o segundo pilar de uma velhice segura. Plantar em Deus. Confiar nele com a mesma intensidade com que muitos confiaram nos filhos. Depositar nele os sonhos, os medos, as dores e os anseios. Fazer de Deus o abrigo, a herança e o sustento. Porque quem planta no Senhor, colhe paz. Quem lança suas raízes junto às águas do Espírito, frutifica mesmo na sequidão da idade. O texto continua: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Jeremias 17:8. Veja isso, mesmo no tempo da velhice, essa árvore não deixa de frutificar. Mesmo no calor do deserto, ela continua viva. Por quê? Porque suas raízes estão no lugar certo. E essa é a sabedoria que poucos querem aceitar, que é possível amar os filhos intensamente, sem fazer deles nossa esperança. Que é possível abençoá-los, ajudá-los, orar por eles, sem depositar neles o peso do nosso futuro. Quando plantamos em Deus, liberamos os filhos da obrigação de serem nossa base. E isso é um presente para eles. Eles crescem mais leves e nós envelhecemos mais livres. Há pais que vivem cobrando o retorno do que deram, mas tudo que é dado como semente deve ser entregue ao solo certo. Os filhos não são o solo eterno. Deus é. A recompensa do que você fez, a justiça do que você semeou, o consolo que você espera, virão das mãos do Senhor. Ainda que os filhos falhem, ainda que se afastem, ainda que se esqueçam, Deus não se esquece. E não se trata de cortar vínculos ou deixar de esperar o melhor. Trata-se de reposicionar a alma, de lembrar quem é o verdadeiro sustentador da vida, de tirar o peso dos ombros dos filhos e colocar tudo nas mãos de um pai que nunca decepciona. Talvez você tenha se sentido ferido por filhos ingratos, talvez tenha chorado noites inteiras por falta de cuidado, de reconhecimento, de carinho. Mas hoje Deus está dizendo: coloque suas raízes em mim, porque o Senhor te vê. Ele sabe o quanto você se dedicou, Ele conhece o seu coração, Ele recolhe suas lágrimas. E Ele sim, será a sua porção todos os dias da sua velhice. Você não precisa mais mendigar afeto, nem exigir retorno, nem viver com o coração cheio de amargura. O que você precisa é reencontrar a alegria de confiar no Deus que nunca te decepcionou, que esteve com você nos dias de força e continua contigo agora nos dias de fragilidade. Esse é o segundo pilar que sustenta uma velhice segura. A sabedoria de plantar no lugar certo. E quando você planta em Deus, toda colheita é abundante, toda raiz é firme e toda estação se transforma em bênção. Quando a velhice chega e os holofotes da vida vão se apagando, muitos começam a se perguntar se ainda tem valor. O tempo leva os cargos, muda os rostos, altera as rotinas e aquilo que um dia foi central agora parece invisível. Os filhos seguem seus caminhos, os amigos partem, a força diminui. E então, no íntimo, uma pergunta silenciosa começa a ecoar. Será que ainda sou importante? Será que ainda tenho valor? Será que alguém ainda se importa? É aqui que muitos se perdem, não porque perderam tudo ao redor, mas porque esqueceram algo essencial dentro de si, a sua identidade espiritual.
Você pode ter perdido a juventude, pode ter perdido a saúde, pode até ter perdido os relacionamentos que sustentavam sua alma. Mas você não perdeu quem você é. Você continua sendo filho, você continua sendo filha do Deus Altíssimo. O inimigo sabe que não pode apagar essa verdade. Então ele tenta fazer com que você a esqueça. Ele sussurra mentiras disfarçadas de pensamentos. Você não serve mais. Você está atrapalhando. Ninguém se importa com você. Você já foi importante, agora é apenas um peso. E muitos acreditam nessas mentiras porque confundiram identidade com utilidade. Mas escute com atenção. Você não é valioso por causa do que faz, mas por causa de quem você é. E você é filho de Deus. Isso não mudou, isso não envelhece, isso não se deteriora com o tempo. Sua identidade celestial permanece intacta, mesmo que seu corpo não tenha mais a mesma força. Mesmo que sua agenda esteja vazia, mesmo que o telefone não toque mais como antes. Jesus nos deu um exemplo eterno disso no momento mais sombrio da cruz. Quando tudo parecia se acabar, quando a dor dominava, quando o sangue escorria e o Filho de Deus estava pendurado entre o céu e a terra. Ainda assim, ele não se esqueceu de sua mãe. Em João 19, 26, 27, lemos: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Você percebe o que isso significa? Mesmo nos últimos momentos de sua vida terrena, Jesus não ignorou Maria. Ele não a deixou desamparada. Ele fez questão de garantir que ela continuaria sendo cuidada, não como uma obrigação, mas como uma honra. Maria era mais do que uma mulher idosa. Ela era parte do plano eterno de Deus. E Jesus mostrou que o cuidado divino é pessoal, direto, intencional. Isso é o que o Espírito Santo quer sussurrar ao seu coração hoje. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Deus ainda está cuidando de você. Não de forma distante ou simbólica, mas com detalhes, com propósito, com amor real. Há uma dignidade espiritual que recobre aqueles que sabem de quem são filhos. E quando essa consciência volta ao coração, tudo muda. A dignidade na velhice não está nas roupas que você usa, no dinheiro que você possui ou na casa em que você mora. Está no fato de que o Rei dos Reis conhece o seu nome. Está no fato de que o céu se move por você. Está no fato de que a mesma graça que te carregou até aqui vai continuar te sustentando até o fim. Você pode estar sozinho no quarto, mas você não está abandonado. Pode estar em silêncio, mas Deus te ouve. Pode estar invisível aos olhos dos homens, mas é completamente visível aos olhos do Pai. O cuidado de Deus não é impessoal. Ele não age por atacado. Ele trata você com exclusividade, com ternura, com misericórdia renovada a cada manhã. Lembre-se também de como Davi, já velho, ainda se referia a Deus com intimidade. No Salmo 71, 17 e 18, ele declara: Ó Deus, Tu me tens ensinado desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as Tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, ó Deus, não me desampares. Davi sabia que sua missão não havia terminado. Ele sabia que seu valor não vinha do trono, mas do relacionamento com o Senhor. E por isso, mesmo velho, ele continuava clamando, continuava louvando, continuava se lembrando de quem era o seu Pai. Essa consciência é como uma luz que se acende na escuridão da solidão. Quando você sabe quem é seu Pai, a velhice deixa de ser um fardo e passa a ser um testemunho. Passa a ser uma coroa de honra. Passa a ser uma declaração viva de que o amor de Deus não tem prazo de validade. Há algo sagrado em alguém que envelhece com dignidade espiritual. Não é o que essa pessoa tem, é o que ela sabe.
E o que ela sabe é isso: eu sou amado, eu sou cuidado, eu sou lembrado, eu sou do Senhor. Talvez você nunca tenha ouvido isso da boca dos seus filhos. Talvez você nunca tenha sido abraçado do jeito que merece. Talvez ninguém tenha te agradecido por tudo o que fez. Mas hoje, o céu inteiro está olhando para você com honra. E a palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida como um selo. Você ainda é meu. Você ainda é meu. Essa certeza precisa ser restaurada no seu coração. Porque quando você se lembra de quem é o seu Pai, você para de se definir pelas perdas, pelas dores, pelas ausências. Você passa a se definir pela presença constante de Deus, pelo amor que nunca falha, pela promessa que nunca muda. E mais, quando você vive com essa dignidade interior, você inspira outros. Os netos olham para você e veem firmeza. Os filhos, mesmo que distantes, sentem respeito. As pessoas ao redor reconhecem que há algo diferente em você. Porque não é apenas a idade que fala, é a presença de Deus em você que grita. O mundo precisa ver mais idosos que sabem quem são no Senhor, que não se envergonham dos seus cabelos brancos, mas os usam como testemunho, que não reclamam da solidão, mas a transformam em adoração, que não vivem do passado, mas proclamam com alegria: até aqui me ajudou o Senhor. Essa é a dignidade que ninguém pode tirar, porque ela não depende das circunstâncias. Ela nasce do céu e permanece na alma. E quando essa dignidade é restaurada, a velhice deixa de ser um tempo de fim e passa a ser um tempo de glória. Porque não há fase melhor para mostrar quem é o seu Pai do que quando tudo ao redor parece dizer o contrário. E nessa hora, com a voz firme e o coração rendido, você pode declarar: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é fiel. O maior temor de quem envelhece não é muitas vezes a morte, mas a possibilidade de viver sem amparo, de atravessar os últimos anos da vida com escassez. Escassez de recursos, escassez de saúde, escassez de afeto. Muitos, ao se aproximarem da velhice, são atormentados por perguntas silenciosas. E se o dinheiro acabar? E se a força faltar? E se eu for esquecido? Mas a verdade que liberta e sustenta é esta: o Deus que te sustentou no passado é o mesmo, que te sustentará até o fim. Há uma promessa que atravessa gerações e ecoa como uma rocha firme para os que confiam no Senhor. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, 25. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma convicção nascida da experiência de quem andou com Deus por muitos anos. Davi não está apenas fazendo uma constatação estatística, ele está declarando uma verdade eterna. Os justos nunca são deixados sozinhos. Mesmo quando o mundo fecha as portas, o céu continua abrindo janelas. A provisão de Deus não tem prazo de validade. Ela não cessa quando os cabelos ficam brancos. Ela não diminui com a aposentadoria. Ela não se esgota quando o corpo já não tem a mesma disposição. A fidelidade de Deus não está limitada à juventude. Ela se estende até a velhice com a mesma força e com o mesmo zelo. A Bíblia nos dá um retrato claro disso por meio da história da viúva de Sarepta. Em 1 Reis 17, 8, 16, lemos sobre uma mulher que vivia o limite da escassez. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Preparava-se para fazer uma última refeição com seu filho antes de se entregarem à morte. Era o fim da linha. Não havia perspectiva. Não havia ninguém para ajudar. Ela estava sozinha com um filho para alimentar e um coração afundado em desespero. Mas Deus vê os corações que se quebram em silêncio. E antes que a farinha terminasse, Ele enviou Elias,
O profeta chegou com uma palavra dura, mas carregada de fé. Faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Essa mulher escolheu crer. Ela agiu em obediência e fé, e o milagre começou a acontecer. A farinha não acabava, o azeite não secava. Em meio à crise, a provisão divina se manifestou. Deus sustentou aquela casa não com abundância ostentosa, mas com constância sobrenatural. Esse é o modo de Deus operar. Ele não promete exagero, mas sustento. Ele não promete luxo, mas fidelidade. Ele não promete evitar os desertos, mas prover no meio deles. A viúva de Sarepta nos ensina que a provisão de Deus não depende das nossas reservas, mas da nossa confiança, e isso vale principalmente para a velhice. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de escassez, talvez o dinheiro esteja curto, os exames estejam difíceis, e as ajudas que você esperava não estejam chegando. Talvez você tenha feito tudo certo ao longo da vida e mesmo assim sente que está sozinho. Mas essa palavra chega até você como um lembrete do céu. O justo não será desamparado. A velhice não é um tempo de miséria espiritual. É tempo de testemunho. É tempo de ver com os próprios olhos que a fidelidade de Deus não muda com a idade. Muitos que estão ouvindo isso agora já viram Deus fazer milagres quando eram jovens. Já viram portas se abrirem, curas acontecerem, necessidades sendo supridas. Então por que duvidar agora? Por que temer agora? A mão que te carregou ontem é a mesma que te carrega hoje. A fé da viúva de Sarepta desafia a lógica, assim como a fé que precisamos ter na velhice. Não é fé no que temos no banco, não. É fé nos que prometeram ajudar. É fé naquele que multiplicou pães e peixes no deserto, que mandou maná do céu quando não havia nada mais, que transforma uma botija quase vazia numa fonte de provisão diária. Essa provisão não é apenas financeira, é emocional, é espiritual, é mental. Deus provê paz quando a mente está atormentada. Deus provê consolo quando a alma sente saudade. Deus provê sabedoria quando as decisões precisam ser tomadas com cuidado. E Deus provê pessoas, conexões, amigos, irmãos em Cristo. Quando você menos espera, Ele levanta alguém. Se você chegou até aqui com vida, é porque a mão do Senhor te sustentou. Você pode até não ter tudo o que queria, mas tem exatamente o que precisa para seguir em frente com dignidade e paz. E isso é obra da graça, não da força humana. Não é porque você mereceu. É porque Deus nunca deixa faltar para aqueles que o temem. Essa consciência muda tudo. Ela tira o medo do amanhã. Ela traz leveza. Ela cura a ansiedade. Porque você pode dormir tranquilo, sabendo que o pão de cada dia virá. Talvez não venha com fartura, mas virá com fidelidade. E isso basta. Você não precisa acumular tesouros para ter uma velhice segura. Precisa sim de um coração cheio de fé, porque a fé é o acesso direto à provisão divina. E quando o coração está firme no Senhor, mesmo o pouco se torna suficiente. A geração que se aposenta cheia de medo precisa ouvir isso. Precisa ser lembrada de que o Deus de Elias continua operando, que o Deus da viúva continua visitando casas, que o Deus de Davi ainda está dizendo: nunca vi o justo desamparado. Então não permita que o medo da escassez roube sua paz. Não permita que a ameaça da falta domine sua mente. Não permita que os noticiários ou os boletos te façam esquecer quem é o seu provedor. Você não depende do sistema. Você depende do céu. E o céu está aberto sobre a sua vida. Não importa quantos anos você tenha. Não importa quanta força ainda resta em você. O que importa é que o azeite de Deus não seca.
A farinha da promessa não termina. E enquanto houver fé no seu coração, haverá milagre sobre sua mesa. Haverá sustento onde o mundo só vê escassez. E haverá testemunho para que todos ao seu redor saibam: a velhice do justo é sustentada pelas mãos eternas de um Deus que nunca falha. Há um momento na vida em que o corpo já não responde com a mesma agilidade. Os dias parecem se repetir e os outros começam a caminhar mais depressa que você. O telefone toca menos, os convites diminuem, os olhares se tornam apressados demais para notar sua presença. E nesse silêncio, muitos se perguntam: o que eu ainda posso fazer? O que eu ainda tenho a oferecer? Mas a velhice diante de Deus não é um tempo de fim, é um tempo de legado. E legado não tem a ver com posses acumuladas, nem com realizações públicas, nem com o nome impresso em placas ou diplomas. Legado verdadeiro é aquilo que permanece depois que a nossa força se vai. É o que se planta na alma dos outros, é o que se deixa nas entrelinhas da vida, é o que se transmite com o olhar, com a fé, com as orações silenciosas que ninguém vê, mas o céu registra. Há pessoas que, mesmo caladas, pregam mais do que muitos que gritam. Há avós que, mesmo doentes em uma cama, estão travando batalhas espirituais pelos seus netos. Há homens e mulheres de idade que, mesmo com as mãos fracas, continuam segurando firme a Bíblia como quem segura a vida. E é esse tipo de gente que constrói um legado invisível, mas eterno. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, encontramos duas figuras preciosas que nos mostram exatamente isso: Simeão e Ana. Eles não eram jovens, não estavam em destaque, não realizavam feitos espetaculares aos olhos do mundo, mas estavam no templo, estavam em comunhão, estavam cheios de fé, esperavam pela consolação de Israel, viviam uma vida de oração, jejum e expectativa, não pelo que podiam fazer, mas pelo que Deus ainda faria. Simeão era um homem justo, devoto, que aguardava a promessa, e o Espírito Santo estava sobre ele. Veja isso, não era sobre o que ele fazia, mas sobre quem ele era. Ele foi guiado pelo Espírito ao templo no momento exato em que os pais de Jesus levavam o menino para ser apresentado. Tomou a criança nos braços e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ele não pregou, não curou, não fundou igrejas, mas testemunhou o Messias. Ele deixou um legado não pelas obras, mas pela visão, pela sensibilidade de discernir o agir de Deus, pela paz com que entregou a vida, sabendo que tinha visto o cumprimento da promessa. Logo depois, Ana, profetisa, viúva, de idade avançada, aparece em cena. Ela servia a Deus com jejuns e orações, de noite e de dia. Também ela reconheceu o menino Jesus. Também ela falou dele àqueles que esperavam a redenção. Veja, ela não perdeu sua utilidade por causa da idade. Pelo contrário, sua idade a tornou ainda mais poderosa espiritualmente. Porque quanto mais o corpo se enfraquece, mais o espírito pode florescer, se estiver firme em Deus. Quantos idosos hoje não se sentem inúteis simplesmente porque não conseguem fazer o que faziam antes? Porque não trabalham mais, não dirigem, mas não sustentam mais a casa, mas se esquecem que aos olhos de Deus há um trabalho mais nobre, o de interceder, de abençoar, de ensinar, de consolar, de transmitir a fé. Você pode não correr mais, mas suas palavras podem alcançar os seus netos. Pode não subir mais em púlpitos, mas sua vida pode pregar sermões inteiros. Pode não dar mais presentes caros, mas pode entregar orações que quebram cadeias e abrem caminhos. E isso é mais valioso do que qualquer herança terrena. Talvez você ache que sua história foi simples demais para deixar um legado. Mas o que define um legado não é o tamanho da história, e sim o quanto Deus foi visto nela.
Se você viveu com integridade, se criou seus filhos com fé, se permaneceu firme mesmo diante das dificuldades, então há algo em você que o mundo precisa. Sua experiência tem peso, sua voz tem autoridade, sua presença, mesmo silenciosa, é um farol de sabedoria. A sociedade de hoje idolatra a juventude e descarta a velhice, exalta o novo e despreza o experiente. Mas a Bíblia caminha na contramão. A palavra valoriza os anciãos, honra os cabelos brancos, enxerga beleza na sabedoria acumulada pelos anos. E você precisa lembrar disso quando for tentado a se esconder, a se calar, a se diminuir. Há netos que não têm ideia de como escaparam de acidentes porque tinham uma avó orando por eles. Há filhos que tomam decisões acertadas porque ouviram conselhos firmes de um pai de oração. Há igrejas que permanecem de pé porque têm anciãos silenciosos que, mesmo no banco, sustentam tudo de joelhos. Você está deixando um legado cada vez que escolhe perdoar, cada vez que insiste em orar, cada vez que compartilha uma palavra de fé, cada vez que continua crendo, mesmo sem ver. Você deixa legado quando se recusa a reclamar da vida e decide continuar agradecendo por cada dia. Você deixa legado quando diz Deus é bom, mesmo com dor no corpo, mesmo com saudade, mesmo com limitações, porque isso marca, isso ensina, isso permanece. É tempo de você enxergar o que Deus está fazendo através da sua vida, mesmo que não seja visível aos olhos humanos. O Espírito Santo está usando sua história, sua resistência, sua fé inabalável para moldar a próxima geração. Você não precisa fazer barulho para ser relevante. Basta estar posicionado no lugar certo. No altar da entrega, na brecha, da intercessão, no silêncio da sabedoria. As pessoas talvez não digam isso em voz alta, mas elas estão sendo tocadas por você. Talvez seus netos não entendam ainda, mas um dia vão se lembrar do seu exemplo. Talvez seus filhos não demonstrem gratidão agora, mas serão confrontados pela firmeza com que você vive. E mesmo que nenhum reconhecimento venha da terra, o céu está anotando tudo. A velhice não precisa ser marcada pela ausência, mas pela influência. Não pela saudade do que foi, mas pela presença do que permanece. Deus está construindo algo através de você. Algo que vai além da sua vida. Algo que atravessa gerações. Você não é um fardo. Você é uma raiz. E árvores frondosas só existem porque há raízes profundas, sustentando por baixo. Você pode estar escondido aos olhos do mundo, mas é justamente isso que te faz essencial. O que é invisível, muitas vezes, é o que mais sustenta. Então, permaneça, persevere, continue plantando, mesmo que não veja a colheita com seus próprios olhos, porque quem planta em Deus nunca planta em vão. E mesmo depois que você partir, haverá frutos nascendo onde você passou. E esse é o verdadeiro legado, aquele que nasce da fé, floresce na esperança e permanece no amor. Você pode ter passado por muitas lutas, enfrentado perdas, visto pessoas partirem, e agora olha para o tempo que resta com certo receio. Talvez tenha investido nos filhos esperando retorno, tenha feito planos para essa fase da vida e agora vê que nem tudo aconteceu como você imaginava. Mas há uma verdade espiritual que precisa ser proclamada com firmeza. Uma velhice segura não é aquela em que tudo está resolvido do lado de fora, mas aquela em que o coração descansa nas mãos de Deus. A segurança do cristão jamais depende da estrutura humana. Ela não está no apoio dos filhos, nem no valor guardado, nem na saúde do corpo. Está no caráter imutável do Pai Celestial. O Senhor que te guiou na juventude não te abandona na velhice. O mesmo Deus que te sustentou quando você não sabia o que fazer, continua contigo agora, mesmo quando o mundo parece mais silencioso. O que muitos não percebem é que a velhice, aos olhos de Deus, não é tempo de fim, é tempo de frutificação.
O salmista afirma com autoridade: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Salmo 92:14. Essa promessa não é simbólica, é real. Ela fala de um tipo de fruto que não nasce da força física, mas da maturidade da fé, da profundidade da sabedoria e da paz de quem caminhou com Deus por muitos anos. Talvez você já não consiga realizar tudo o que fazia antes. Talvez o corpo já não acompanhe seus desejos, mas isso não significa que você está no fim. Você está na parte mais madura da árvore, onde os frutos são mais doces. O que você carrega agora não é menos, é mais. Mais fé refinada, mais experiência, mais dependência verdadeira do Senhor. Há um equívoco comum na sociedade moderna: associar valor à utilidade. Quando a pessoa não produz como antes, acham que ela perdeu o valor. Mas na economia de Deus, não é assim que se mede grandeza. O que conta diante do Senhor é a fidelidade. E se você chegou até aqui com fé, ainda que tropeçando, você é precioso para Ele. Você não precisa ter a aprovação dos homens para saber que ainda tem propósito. A sua segurança está em pertencer a um Deus que não muda com as estações. Ele não ama menos porque você envelheceu. Pelo contrário, Ele te honra. Ele conhece cada lágrima que você derramou, cada renúncia que você fez, cada oração silenciosa que só o céu escutou. A vida não foi perfeita. Talvez você tenha perdido mais do que gostaria. Talvez os filhos não estejam tão presentes. Talvez você more sozinho ou tenha sido esquecido por aqueles que deviam te valorizar. Mas ainda assim, há uma rocha sob seus pés. Ainda há uma mão estendida sobre sua cabeça. Deus está contigo e isso é o que importa. É isso que faz da sua velhice um tempo seguro. Não é o quanto você tem, não é o quanto os outros fazem por você. É a presença contínua do Pai. É o Espírito Santo te fortalecendo em dias difíceis. É a palavra te alimentando quando tudo ao redor parece escasso. Você pode até não estar no centro da movimentação da casa como antes, mas ainda pode dar conselhos que salvam uma alma. Pode não ter mais a força de levantar peso, mas pode levantar orações que quebram cadeias. Pode não conduzir mais os seus filhos pela mão, mas pode conduzi-los ao altar com o seu clamor. Você ainda dá frutos. A velhice segura não é ausência de problemas. É presença constante de Deus. É saber que, mesmo quando os filhos não veem, o Pai te enxerga. Mesmo quando os amigos se afastam, o Pai permanece. E mesmo quando o corpo fraqueja, a alma floresce. Isso é segurança verdadeira. Ser cuidado pelo céu quando a terra parece não ter mais nada a oferecer. O mundo pode não entender isso. Pode olhar para você como alguém que já passou do tempo. Mas Deus te olha como alguém que está mais perto da eternidade, mais perto da colheita. Você não é um peso, você é uma raiz. E raízes sustentam tudo o que há em cima. Elas não aparecem, mas são essenciais. Não deixe que o silêncio da casa sufoque a sua fé. Não permita que a ausência de reconhecimento roube sua esperança. Você é parte da geração que venceu o tempo, que resistiu, que permaneceu. E isso não será esquecido. O céu não esquece dos que caminharam com Deus até o fim. Continue firme, continue confiando, continue descansando. Mesmo que a estrada pareça mais estreita agora, ela está te levando para perto de uma glória eterna. E o Deus que começou a boa obra na sua vida vai completá-la até o último dia. Essa é a sua certeza. Essa é a sua herança. Você pertence ao Senhor. E quem está nas mãos dele está sempre seguro. Mesmo na velhice, você ainda frutifica, porque quem é plantado em Deus floresce em toda estação. Que o Senhor te abençoe com uma velhice cheia de paz, propósito e presença divina. Que
Você jamais se sinta só, pois o Deus que te criou é o mesmo que te sustenta. E mesmo quando as forças faltarem, Ele continuará sendo a tua força, o teu refúgio e o teu eterno cuidado. Amém.